Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Êxodo, capítulo 16, versículo 15. Êxodo é o segundo livro, amém, da Bíblia e também do Antigo Testamento. Um dos livros escritos pelo profeta Moisés, conhecido também como um dos livros pentateucos. Eu sei que Deus ele fará grandes coisas neste lugar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 16, versículo 15. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Soberano Deus eterno Pai, essa é a tua palavra. Aqui está o teu servo e aqui está o teu povo. Que nesse momento eu possa diminuir, que nesse momento o Senhor venha crescer. Que o teu Espírito Santo a cada um de nós possa confortar o coração, possa falar aquilo que nós, Senhor Deus, necessitamos. Porque eu sei que a tua palavra, Senhor Deus, ela há de fazer grandes coisas em nossas vidas. A tua palavra há de transformar, a tua palavra há de curar, a tua palavra há de sarar, há de fazer um mover nesse lugar. Nós não queremos sair da mesma forma que nós chegamos, não. Queremos sair desse lugar alimentado. Queremos sair desse lugar transformado pelo poder da tua palavra. Aqueles que entraram por esse lugar com o coração aflito, Senhor, sairão com paz, sairão com um coração cheio de alegria. Porque onde a tua presença ela está, toda tristeza há de saltar de alegria. É a tua palavra que nos ensina, é a tua palavra que nos leva a ter a convicção que nós não iremos sair desse lugar como nós chegamos, não. A tua palavra irá fazer um mover nesse lugar. Aqueles, Senhor Deus, que ainda não tiveram um encontro contigo, nessa noite terão. Aqueles que não sentiram o teu tocar, o teu soprar, nessa noite sentirão. Sabe por quê? O Senhor se faz presente nesse lugar e a tua igreja, ela te aplaude. A tua igreja, ela te adora. Aleluia. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Lembre-se muito bem, ultrapassando o natural. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, ultrapassando o natural. Ultrapassando o natural. Tudo aquilo que é natural nessa noite você vai ultrapassar. Sabe, o Senhor ele me deu alguns nortes e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E o primeiro é: traga à memória o que Deus já fez em todos os aspectos de sua vida. Glória a Deus. Quando o Senhor ele me trouxe esse primeiro tópico, eu fiquei: Senhor, que essa palavra primeiro ela se manifeste em mim. Porque quando eu olho para Moisés, quando eu vejo a responsabilidade a qual o Senhor havia designado a Moisés, imaginando eu, naturalmente não queria eu estar na pele de Moisés. Porque Moisés ele trazia consigo o peso da responsabilidade. Moisés ele carregava consigo a responsabilidade que vinha direto de Deus para a sua vida. E quando ele olhava para aquilo que Deus ele falava ao seu coração, ele entendia que não era para ficar com ele, não. Ele tinha um povo. Ele tinha um povo para guiar segundo a vontade de Deus. Ele tinha um povo para levar ao povo resposta que Deus trazia ao seu coração. E eu anotei aqui para não me esquecer o seguinte: meditando sobre as nossas vidas, o Espírito Santo pode nos trazer à memória algumas experiências que já tivemos com Deus. Aí eu pergunto: quem de nós não já tivemos experiência com Deus? Em algum momento
de nossas vidas já estivemos ou já tivemos experiência com Deus. E não foi diferente com Moisés. No momento em que ele vê aquela sarça em sua frente, e aquela sarça ela não se apaga. Uma experiência que outrora ele nunca teve com Deus. Era Deus dizendo: olha, Moisés, este dia vai ser um memorial em sua vida. Esse dia vai ser como um memorial em sua história. Talvez agora, nesse momento, você não esteja compreendendo, mas esse momento faz parte de uma promessa que eu fiz lá atrás. Esse momento faz parte de uma promessa que eu fiz ao meu servo Abraão. E eu quero dizer uma coisa para você, Moisés. Essa sarça, ela representa a minha presença. Tem mais, Moisés. A promessa que eu fiz a Abraão, ela continua de pé. E você, Moisés, a partir de hoje, é parte desse projeto. Você, a partir de hoje, vai trazer consigo a responsabilidade de ouvir a minha voz, de andar comigo, de estar comigo, porque onde você estiver, eu também estarei. E eu começo a imaginar comigo que essa experiência, Moisés, ele toma para si essa responsabilidade, como outrora ele nunca teve. Sabe por quê? Ele sabia de onde ele havia saído. Moisés, ele compreendeu a sua origem. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, nunca esqueça a sua origem. Nunca esqueça a sua origem. Independente do lugar que você estiver, aonde você for, aonde Deus te colocar, nunca esqueça quem te colocou. Porque quando Deus ele nos faz trazer à memória aquilo que um dia nós já vivenciamos com Ele, as experiências que nós já estivemos com Deus, cura, libertação, prosperidade, independente qual seja a experiência que um dia nós já tivemos, é para que nós possamos entender que se nós ainda estivermos cabisbaixo, fraco, sem forças, desanimados, o Espírito Santo nos fará lembrar que aquilo que um dia nós vivenciamos na presença de Deus vai ser o combustível para que nós possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor. Aí eu olho para o profeta Jeremias, escrevendo no livro de Lamentações o seguinte: a convicção que Deus já fez na sua vida e na minha vida nos encoraja ainda mais a crermos no sobrenatural de Deus. Naquilo que Ele fará, são as experiências que temos com Cristo, que nos ensina sobre o valor, permanecermos crendo até trazer à existência o que não existe. Aí eu começo a compreender uma coisa: o chamado de Deus para a vida de Moisés não era Deus dizendo como seria, não. Era Moisés vivendo experiências dias após dias. Era ele andando, ultrapassando o natural através do sobrenatural que Deus ele tinha para a sua vida. E quando eu começo a entender essa palavra, quando eu começo a entender o agir de Deus na vida de Moisés, eu entendo uma coisa: que quando Deus ele dá a direção a Moisés, quem está com Moisés vai na mesma direção que Deus ele tem para o seu profeta. Em outras palavras, quando nós ouvimos a voz do profeta, estamos ouvindo também a voz de Deus. Mas se eu não der ouvido à voz do profeta, sabe por quê? Muitas das vezes olhamos para o profeta e nós não encontramos algo no profeta que nos deseja. Talvez olhamos para o profeta e menosprezamos. Às vezes olhamos para o homem de Deus e não damos a credibilidade devida.
Mas quando eu olho para Moisés, Moisés não estava preocupado com o que o povo estava pensando. Ele estava preocupado em transmitir aquilo que Deus colocava em seu coração. E que o povo teria que obedecer, porque se não obedecesse, iria permanecer no natural, ou de forma natural. Aí eu começo a compreender o chamado de Deus para Moisés. Moisés, ele cresce no meio de um povo egípcio. Moisés, ele começa a ser criado com pessoas que não têm nada a ver com a sua natureza humana. Ele cresce como um príncipe. Ele tem todas as regalias de um príncipe. Mas Moisés, naturalmente falando, ele não é egípcio. Eu começo a ver daí surgir um grande problema. Sabe por quê? Se Moisés, ele não era egípcio, e ele cresce em um lugar como egípcio, e se conforma na condição de egípcio, de uma forma natural, tudo ocorreria de forma legal. Estavam fazendo a vontade daqueles homens. Mas o interessante é que Deus, ele tinha algo com Moisés. Deus, ele via uma diferença enorme na vida de Moisés. Sabe por quê? O seu andar, o seu falar, o seu comportamento não era de egípcio. Tudo aquilo que Moisés, ele gesticulava, denunciava que ele era alguém hebreu. Denunciava que ele era alguém que pertencia ao povo de Deus. E isso começou a incomodar o coração dos egípcios. E isso começa agora a nascer, a surgir o propósito de Deus para com a vida de Moisés. Sabe por quê? Moisés, ele valoriza as suas raízes. Ele não abre mão daquilo que ele era. Por mais que houvesse para ele tantas regalias, tudo aquilo que talvez eu e você almejamos, Moisés, ele estava disposto a recomeçar, a abrir mão de tudo para honrar o nome do nosso Deus. E eu aprendo com Moisés que vale a pena abrir mão de tudo, de todas as regalias, de um palácio, se possível até for, para honrar o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, ela vai nos ensinar que o Senhor, ele honra aquele que dá honra ao Senhor. E Moisés, ele começa a honrar o Senhor. Moisés, ele começa a honrar a Deus, não esquecendo as experiências que ele tinha com o Senhor. Aí o segundo tópico diz: suporte o tempo de espera em fé. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: suporte o tempo de espera em fé. Porque enquanto Moisés crescia em um reinado onde nada condizia com a sua fé, existia um povo cativo, existia um povo escravo, existia um povo que estava acomodado no Egito, existia um povo que estava no Egito aprisionado, escravizado. Aí eu começo, pastor, a imaginar Moisés cresceu naquele lugar, vendo o povo de Deus escravo, trabalhando para a sua regalia. Mas na concepção de um homem de Deus que Moisés ele era, eu começo a entender que Moisés não estava nada conformado com aquela situação. Como homem hebreu,
vendo todo aquele povo trabalhando de forma árdua, para que aquele reinado pudesse crescer e avançar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O povo egípcio, ele crescia, ele avançava, enquanto o povo de Deus estava aprisionado, trabalhando e dando a ele auxílio e devido necessário. Aí eu começo a entender que mesmo por intermédio de desobediência, aqueles homens sendo escravos, trabalhando de forma árdua naquele lugar, ainda existia uma promessa que estava de pé, desde os tempos de Abraão. E eu começo a imaginar aqueles homens escravos, pensando na promessa que Deus havia feito a Abraão, dia após dia, trabalhando, servindo e lembrando da promessa que Deus fez. Mas deixa eu te dar um norte para você nessa noite. Não adianta nós lembrarmos da promessa que Deus ele nos fez e o nosso coração está fechado para aquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Porque Deus ele falava com Moisés, mas o coração do povo estava preso. O povo não queria dar ouvido à voz que Deus ele havia falado através do seu servo Moisés. O seu coração estava duro, o seu coração estava agora não de forma quebrantada, mas Deus ele estava falando com o povo. Deus ele estava falando com o povo, sabe por quê? Existia uma promessa, e essa promessa ela estava de pé. Essa promessa teria que se cumprir. E a palavra ela nos ensina, uma das coisas difíceis de viver é o tempo de espera. É difícil esperar pela promessa de Deus, por um sonho, por uma coisa que almejamos, mas que muitas das vezes não recebemos no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E eu começo a imaginar se aquele povo ansiosamente esperava que as promessas de Deus se cumprissem. Deus ele estava dizendo: olha, existe um processo. Talvez vocês não estejam entendendo este processo, mas o dia vai chegar. O dia vai chegar. Sabe, aí eu trago para os nossos dias agora. Você está dizendo: ei, essa promessa ela não vai se cumprir em minha vida. As pessoas que estão ao seu lado estão dizendo: ei, cadê o Deus que você serve? Aonde está o Deus que você serve? Porque Ele não te tira dessa situação, porque Ele não faz um milagre acontecer na sua vida, porque o sobrenatural de Deus não acontece. Você está olhando e dizendo: Senhor, eis-me aqui. E talvez aquilo que você ouve leva você a chorar, a passar dias e após dias lamentando. Mas eu quero dizer, o tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus vai chegar e nós iremos ultrapassar o natural. Nós iremos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Terceiro, confiar em Deus de coração e crer no sobrenatural. Isso me leva a compreender que às vezes podemos julgar de maneira simples e dizer que cremos no momento, mas quando as lutas chegam, ou quando parece demorar, permitimos que a nossa fé se abale. Aí a palavra de Deus, ela nos ensina que crer é uma convicção de que Deus fará, é uma posse antecipada. Porque no versículo 3, o pessoal, o povo começa a murmurar. O povo ele começa agora a reclamar, porque durante 40 anos eles estão no deserto. Mas isso não quer dizer que o Senhor os deixou só. Isso não quer dizer que o Senhor desamparou, o Senhor abandonou, não. Mas o povo não entende o processo, porque a nossa vontade não é a vontade de Deus, o nosso querer não é o querer de Deus. E o povo estava dizendo: vai acontecer, vai ter que acontecer.
Mas quando é que vai acontecer? A dúvida, ela surgia em seu coração. Mas existia alguém crendo naquilo que Deus havia falado. Existia um homem de Deus crendo naquilo que Deus falava ao seu coração. Independente que o povo estava crendo ou não, Moisés estava ali ouvindo a voz de Deus e dizendo: vai acontecer. Nós iremos ultrapassar o natural. Ei, 40 anos, não é 40 dias, não é 40 minutos. O povo não enxergava, mas Moisés estava enxergando que vai acontecer. Nós iremos ultrapassar, nós iremos conseguir. Moisés, o que te dá tanta convicção, Moisés, o que dá tanta certeza que nós iremos viver a promessa de Deus? Moisés, talvez eu comece a imaginar dizendo: o Deus que eu sirvo não é o Deus que faz. O Deus que eu sirvo não é o Deus que me levantou por um acaso. O Deus que eu sirvo não é o Deus que falou comigo face a face por um acaso. O Deus que eu sirvo é o Deus que fez promessas a Abraão e vai se cumprir. Mas as coisas naturais oprimem o povo. Sabe por quê? Mesmo no Egito, mesmo como escravo, servindo, eles comiam, eles bebiam, tinha carne, tinha pão, nada os faltava. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, não faltava nada. Eles eram escravos, mas não faltava nada. Aí sabe o que acontece? Deus tira. Acabou a regalia. Eu vou fazer de vocês um povo livre. Eu vou fazer de vocês um povo que vai expressar as suas vontades como quer e como pensa, mas segundo a minha lei. Mas o povo não entende. O povo chega no deserto e diz: como era bom, pastor, estar no Egito. Era certo 7 horas da manhã ter pão na mesa. Era certo que de 11 horas nós iríamos comer carne. Eu preferia estar no Egito. Eu preferia estar trabalhando. Eu preferia estar cativo do que entender o propósito que Deus ele tem para minha vida. E aí, Moisés, vai desistir ou vai continuar? O povo não está crendo, o povo não está entendendo, o povo está querendo voltar para o natural, ou melhor, permanecer de forma natural. Aí eu começo a imaginar Moisés na posição em que Deus havia colocado, dizendo: eu não volto atrás, eu não vou retroceder. Em meio a esse tempo, eu já vi tantas coisas acontecerem, eu já vivi tantas experiências, que se for para desistir, eu sei que o Espírito Santo vai me trazer à memória aquilo que eu já vivi diante da presença de Deus, e isso vai ser combustível para viver o extraordinário de Deus. Muitos de nós já vivemos algo parecido, confundindo sentimentos com fé, empolgação com convicção. Mas se nossa fé estiver baseada na graça, na palavra, na justiça de Cristo, por mim assim, cremos no sobrenatural de Deus, em algo que Deus vai fazer acontecer. E acontece porque depende dele e não de nós. Não se trata de sentimentos e emoções, e sim exercício de fé. Deus não mente, Ele é fiel. Nós só precisamos crer verdadeiramente e trazer existências às coisas que não existem. Quarto e último: agradeça e adore como se já estivesse com a bênção materializada.
Aí eu pergunto para você nessa noite, o que é mais fácil? Adorar a Deus antes do mar vermelho se abrir ou depois que atravessarmos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Podemos ter dúvida nessa resposta, mas na verdade a resposta é óbvia. É muito mais fácil adorar a Deus depois que já sabemos ou já recebemos a bênção. É muito mais fácil adorarmos quando tudo já está concretizado. Mas eu anotei uma observação que diz: antes de sermos abençoados, antes de um milagre acontecer, o nosso instinto nos impulsiona a murmurar, assim como o povo no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quanto estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão farto, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Deixa eu dizer para você uma coisa. A promessa de Deus, ela está de pé. Quem aqui tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Deixa eu dizer para você, vai se cumprir. O Senhor, Ele me prometeu um carro, vai chegar. O Senhor, Ele me prometeu uma moto, vai chegar. O Senhor, Ele me prometeu uma casa, vai chegar. O Senhor, Ele me prometeu um bom emprego, vai chegar. Moisés, 40 anos, vai acontecer. Vai acontecer, sabe por quê? Eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu estou fazendo o que é correto. Creia vocês ou não, vai acontecer. Sabe? Vamos adorar. Vamos exaltar. Pastor, a luta está difícil. Pastor, o mar parece que ele não vai se abrir. Eu estou vendo o mar se abrir. Eu estou vendo, eu estou tomando posse da promessa que Deus Ele me fez. Eu já estou me vendo na terra que Deus prometeu. Sabe por que Abraão ele estava vendo, ou Moisés ele estava vendo dessa maneira? Porque Moisés ele saiu do natural. Moisés dia após dia estava vivendo o sobrenatural de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fixa os teus olhos, o teu objetivo simplesmente naquilo que Deus Ele te prometeu. Porque se Deus Ele te prometeu, e segundo a vontade dEle, é para que você viva aquilo que Ele te prometeu, as suas promessas com 10 anos. Se os seus olhos estiverem fixados na promessa, você só vai viver aquilo quando os 10 anos se passarem. Mas se você aprender com Moisés, você vai sair do natural hoje. E a partir de hoje você vai viver até os 10 anos, até a promessa de Deus, o sobrenatural que Deus Ele tem para você. A diferença é comparar o que Moisés viveu entre o que o povo viveu. O povo estava vivendo ou esperando em Moisés aquilo que um dia Deus havia prometido. E Moisés ele aproveitou. Moisés disse: olha, eu vou sair do natural e vou viver até os dias da promessa se cumprir de forma sobrenatural. Você está entendendo? Você está entendendo? Então glorifica, então exalta. Sabe por quê? Moisés ele nos ensina nessa noite que a partir de hoje você pode viver de forma sobrenatural. E a promessa que o Senhor Ele me fez, ela vai chegar, não se preocupa não. Mas até que ela se cumpre, até que ela chega, vamos dar as mãos. Vamos unir a nossa fé e viver de forma sobrenatural até lá. Porque se nós fizermos igual o povo, esperar a promessa, nós iremos perder as oportunidades que Deus Ele nos concede de ver a glória de Deus resplandecer em nossas vidas.